Oi, esse vídeo vai ser o primeiro vídeo desse canal e aqui eu vou querer contar para vocês o meu processo de fundo de poço, como eu fiz para sair do fundo do poço. Foi um momento no qual eu só via uma mola, só tinha uma mola lá para mim, não tinha mais como eu descer nesse fundo de poço. Eu sou uma mulher que carrega desde a infância, desde o nascimento, muitos traumas, muitos abandonos, muitas rejeições. Sou uma pessoa que teve um pai alcoólatra, uma mãe que sofreu muito com esse pai, uma mãe também que teve uma infância que não foi boa para ela. E eu quero contar para vocês aqui todo o meu processo. E vocês sabem que quando a gente cresce numa família desestruturada, quando há alguém, né, que sofreu também na infância, isso respinga na gente. Cresci, né? Porque vocês sabem que a vida é um reflexo, é um espelho. Tudo aquilo que a gente emite reflete na gente. E por consequência, sofremos traumas, né? A culpa não é nossa, também não é dos nossos pais, porque nossos pais também sofreram. Então, é muito importante aqui a gente liberar o perdão. É um processo, eu sei que é um processo. E você que está sofrendo nesse momento, que está no fundo do poço, que está em cima de uma cama sem conseguir sair, porque foi um dos meus. Um pedaço do meu processo foi esse, de ficar trancada no quarto, sem ver a luz do sol, porque não tinha mais sentido para nada, não queria socializar com ninguém, não queria mais conversar com ninguém, não via mais sentido em viver. Então você que está passando por isso, tem uma chance, você tem uma esperança. A resposta que você procura está dentro de você. Eu sei que a nossa luta é contra a gente mesma. Não é contra nossos pais, não é contra aqueles que fizeram a gente sofrer na infância. Não é contra a gente mesmo. E uma coisa também que eu quero falar aqui, que o nosso cérebro, ele é atemporal. Para ele não existe passado e não existe futuro. Quando você lembra de algum processo que você passou na sua vida, na infância, que você lembra dele agora, para o seu cérebro, você está vivendo exatamente a mesma coisa agora. Então eu quero te pedir uma coisa. Tenta, tenta substituir essa lembrança e foca no agora. Foca no presente. Pegue um livro para ler. Vá para a rua, olhe os pássaros voando, olhe as árvores, olhe as flores. Observe como é bela a natureza. Observe isso. Não fique focando a sua vida inteira no passado, porque as consequências disso vai ser pior para você. Eu sei que é difícil estar no fundo de um poço. Eu sei que é difícil não ter pessoas para te puxar de lá, te impulsionar a sair de lá. E tudo, se você não procura essa resposta dentro de você, tudo vai contribuir para você se afundar mais, para você ficar mais triste. Em vez de chegar pessoas para te tirar de lá, vão chegar pessoas para te empurrar mais. Então, é você contra você. Um exemplo que eu vou te dar aqui. A nossa mente, ela não é nossa amiga, ela é nossa inimiga. Nós não somos nossa mente, nós não somos esse corpo, nós não somos nosso passado, nós não somos o que aconteceu com a gente. Nós não somos isso. Nós não somos. E, e eu vou dar uma dica para você saber que a sua mente não é sua inimiga. Se você pensar agora, nesse exato momento, você está desempregado, faz de conta, você está desempregado. E você não tem de onde tirar mais recurso, não tem mais de onde tirar recurso. E você põe na sua mente assim, na sua cabeça, você começa a pensar:
um exemplo, eu vou fazer geladinho para vender. Você pode observar o que a sua mente vai trazer para você. A sua mente, ela vai começar a falar assim: ah, não, geladinho ninguém vai comprar. Ah, ninguém vai gostar. Na sua rua não tem nem criança. Na sua rua não tem criança. Ninguém vai querer o seu geladinho. Você pode observar que jamais a sua mente vai falar assim: isso, bora lá fazer o geladinho. Você vai fazer de todos os sabores, todos os tamanhos. Vai fazer gourmet, vai fazer com tal fruta, com tal fruta. A gente pode fazer uma placa. Não vai, a sua mente não vai fazer isso. A sua mente não vai fazer isso com você. A sua mente vai colocar obstáculo. A sua mente vai colocar uma parede gigante para você não fazer. E por isso que eu digo, depois que eu comecei a observar a minha mente, vocês não têm noção do, do tamanho da complicação que foi para mim começar a fazer esse primeiro vídeo. Faz muito tempo que eu tô querendo fazer esse vídeo. Muito tempo, muito. Não é um ano nem dois, são muitos anos que eu tô querendo vir pro canal para começar a fazer vídeos para passar para vocês tudo que eu já aprendi. Tudo que eu já aprendi. É como se eu estivesse fugindo de mim mesma. É como se eu estivesse fugindo de tanta leitura que eu fiz, de tantos vídeos de conhecimento, de autoconhecimento, de física quântica, de lei da atração, de reprogramação mental. Parece que eu estava fugindo de mim mesma, porque eu me trancava no meu quarto e ficava só lendo, estudando, às vezes praticando alguma coisa. Na hora que eu colocava na mente, eu vou começar a fazer vídeo pro YouTube, vou começar a contar para todo mundo o que eu já aprendi. Aí a minha mente ficava: não, para quê? Ninguém vai assistir seus vídeos. Ninguém vai ouvir o que você está falando. A minha mente ficava brigando comigo o dia inteiro. Não, você não é tão jovem para ir pro YouTube. Ah, você já passou do tempo de ir pro YouTube. Ninguém vai assistir seus vídeos. Ninguém vai se inscrever no seu canal. Você vai passar vergonha. Gente do céu, foi uma luta tremenda até que eu bati de frente. Eu bati de frente com a minha mente e comecei a montar o meu tripé, que eu tô com um tripé. Coloquei meu celular aqui e falei: eu vou começar assim a fazer vídeo para vocês verem como a nossa mente é nossa inimiga. Bata de frente com ela. Bata de frente com ela. Eu tô começando esse canal do zero. Eu não tenho nenhum inscrito. Nenhum. Esse vai ser meu primeiro vídeo. E eu quero passar muita coisa aqui para vocês, que eu aprendi muita coisa, sabe? De autoconhecimento, sobre lei da atração, sobre autoestima, sobre mente, mentalidade. E voltando no início, de onde eu comecei o vídeo, sobre traumas. Então, e aqui eu quero contar para vocês também como foi que eu consegui sair do fundo do poço. Eu tava muito, muito afundada, sabe? Eu sentia dentro de mim que eu precisava de amparo. Como eu cresci com um pai alcoólatra, eu fui muito judiada, não querendo, né, dar uma de vítima aqui, porque ninguém é vítima, eu sou responsável por tudo que aconteceu comigo, eu já tomei essa responsabilidade para mim. E eu fui muito judiada, eu apanhei demais, sabe? Tinha noites que eu acordava pendurada pelo braço, apanhando sem nem saber o porquê. Mas hoje eu entendo que eu fui um fio terra. Eu fui um fio terra para o meu pai. Meu pai era muito nervoso. Até mesmo quando ele não bebia, ele era nervoso. Então, como eu era uma criança muito levada, depois eu descobri que eu tinha autismo, eu tinha TDAH, eu tinha toque. Depois que eu cresci, e aí eu comecei a analisar, falei: meu Deus, por isso que eu aprontei tanto, por isso que eu apanhei tanto, porque meus pais não entendiam isso. Meus pais não tinham a noção de, tipo, vou levar essa menina pro psicólogo, porque ela precisa de um psicólogo. Então eles não tinham esse entendimento de fazer isso comigo. Então o que eles faziam? Eles me batiam. Eu fazia algo sem noção, para mim eu estava certa,
Mas eu apanhava, eu apanhava, eu apanhava. Eu fazia xixi na cama, fiz xixi na cama até 12 anos. Porque a criança, quando é muito reprimida de dia, quando ela dorme, ela se solta. E é quando ela faz xixi, ela se solta. Então, todo o sistema nervoso dela se desprende, ela relaxa. E é quando a criança faz xixi na cama. E eu fui saber disso depois de adulta. Eu comecei a conhecer todo o meu passado depois que eu fiquei adulta. Foi quando eu comecei a entender o que eu passei, cena por cena, cena por cena. Aí depois que o meu irmão nasceu, a coisa piorou, ficou pior. Eu ia fazer 6 anos, e aí a coisa piorou, porque aí que eu fui mesmo, aí que eu apanhei de verdade, porque eu perdi aquele lugar único, né? Não era mais filha única, aí foi quando tudo pra mim ficou muito vazio, ficou muito triste, eu fiquei muito desamparada. Meu pai faleceu, eu ia fazer 11 anos, e aí foi quando eu saí de casa, né? Eu fui expulsa de casa pela minha mãe 3 vezes. Tudo bem que eu entendo hoje que ela não tinha condições de me criar, né, na época. Só que como ela também não teve uma criação boa, ela não sabia lidar com a minha personalidade, que era muito forte. Então eu consegui entender tudo isso, mas eu sofri demais até conseguir entender tudo isso que eu tô falando para vocês. Eu sofri muito. Então eu queria aqui já cortar caminho para quem está passando por isso e mostrar para vocês que tudo tem uma resposta. Tudo tem uma resposta. Tudo tem um porquê. Tudo que você passa hoje de sofrimento não é em vão. Não é em vão. Se você está passando por algum sofrimento hoje, é porque lá na frente você vai usar esse sofrimento para ajudar outras pessoas que também estão sofrendo, ou que passaram, ou que estão presas na mente hoje por causa de algum trauma com os pais, de algum trauma com irmãos. E, e eu sei que isso eu trouxe para minha fase adulta. Como eu fui como isso tudo aconteceu comigo, causou uma reprogramação negativa na minha vida, né? Com dinheiro, com trabalho, com profissão, com relacionamentos. Isso causou um impacto negativo muito grande, mas foi para quê? Para que eu me conhecesse melhor, para que eu soubesse lidar com essas emoções, com esses traumas. E, e eu sei que eu vou conseguir transmitir para vocês tudo que eu passei. Esse é o meu primeiro vídeo e eu gostaria muito que vocês me ajudassem compartilhando essa mensagem, deixando aqui nos comentários o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, o que vocês querem saber mais sobre o meu fundo de poço, porque é uma história muito grande, então esse vai ser o meu primeiro vídeo e eu vou continuar contando o resto de tudo que aconteceu comigo e como eu fiz, qual as técnicas que eu usei para sair desse fundo de poço. Eu aprendi a meditar. A meditação me ajudou demais, demais, demais. A imaginação, que é um poder que Deus deu pra gente, né? É muito poderoso também. O poder da imaginação. Cura passados, ressignifica passados, foi o que eu fiz. E aqui eu quero transmitir tudo isso que eu passei para vocês. E eu quero pedir também para vocês não desanimar não, porque a resposta que vocês tanto procuram está dentro de vocês. E o recado de hoje é não dê ouvidos para sua mente. Observe o que ela diz quando você quer progredir. Observe o que a sua mente diz quando você quer dar um passo para frente. Observe o que a sua mente diz quando você quer começar um projeto novo. Se ela diz ao contrário, você não ouça ela. Não ouça ela, porque vai dar certo. Vai dar muito certo o que você estiver pensando para progredir, para trabalhar,
para começar um projeto novo na sua vida. E esse é o recado que eu tô aqui passando para vocês. Não dá ouvido à sua mente, porque ela não é a sua amiga, tá bom? E um beijo para vocês. Eu vou fazer mais vídeos aqui pro canal. E até o próximo. Um beijo.